Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Será que vale a pena investir em B3SA3 neste exato momento, já pensando para 2025? Quais as perspectivas da empresa, principalmente na nossa bolsa brasileira, para o ano que vem? Bom, a gente vai conversar sobre esse tema hoje, vou dar uma passada aí nesse último resultado que ela soltou, e a gente vai também entender melhor como que está a situação atual dos seus preços, das suas perspectivas, né, das suas projeções de preços também para os próximos anos, tá, pessoal? Antes da gente começar aqui, eu peço que vocês deixem a inscrição aqui no canal e também o like, tá? Esses dois pontos são muito importantes para o meu crescimento, para o desenvolvimento aqui do nosso projeto. Pois bem, pessoal, vamos começar aqui então, mas antes, lembro a todos que essa análise não é recomendação de compra e nem de venda, tá bom? Bom, pessoal, muito bem. Então, primeiramente, abrindo a nossa análise aqui, comentando sobre o modelo de negócio da empresa, da B3, hoje ela tem várias frentes para captar receita, tá? Onde essas receitas tiveram crescimento nesse último trimestre, né? Nesses últimos 2 trimestres aqui de 2024. Eles até comentam que o cenário menos favorável acabou atrapalhando um pouco aqui, mas a empresa conseguiu manter uma receita resiliente nesse cenário atual. Então a gente percebe esse crescimento da receita, né, depois de um período mais estagnado, né? A empresa praticamente vem caminhando de lado com essas receitas. Um motivo desse ponto é a taxa Selic, pessoal. A Selic mais elevada atrapalha a liquidez da bolsa, principalmente porque as pessoas acabam saindo da bolsa de valores e entrando na renda fixa. Essa movimentação afeta demais a bolsa, tá? Mas muito bem, vamos analisar então essa diversificação dentro da receita, primeiramente comentando sobre as ações e instrumentos de renda variável, onde nesse terceiro trimestre de 2024 nós tivemos um crescimento de 2% analisando o terceiro TRI de 23. Não foi um crescimento tão relevante, mas tivemos um crescimento aqui. Destaque para dois pontos, pessoal: o mercado à vista pós-negociação e derivativos, ok? Saindo para patamares melhores aqui, né? E eles até relatam aqui que a alta na receita de negociação e pós-negociação é explicado por 2 dias de negociação a mais do que o terceiro TRI de 23, dado os comportamentos estáveis de margem e volume. Comentando agora sobre o FIC, pessoal, a distribuição das receitas tiveram uma melhora aqui de 16%, analisando o terceiro trimestre de 2023, destaques para os derivativos de juros em reais e os derivativos de câmbio, tá? Tendo um crescimento aqui analisando o último trimestre desse mesmo período. Outro destaque importante, pessoal, foi referente ao futuro do Bitcoin, que foi lançado em abril de 24. Já aparece aqui com um aumento nas suas receitas, né? Agrega muito valor para a empresa, né? Para a bolsa em si. Nesse trimestre, tivemos um crescimento no volume de todos os contratos, exceto commodities. Para o segmento balcão agora, pessoal, também tivemos um crescimento de 15%, destaques para os instrumentos de renda fixa, derivativos e outros. Crescimento para as três partes aqui. Os motivos disso foram um aumento de 29% no estoque médio de instrumentos de captação bancária, o crescimento na receita com distribuição de debênture e aumento de 17% na receita do Tesouro Direto. Para os derivativos e operações estruturadas, os destaques ficaram para os aumentos das receitas com opções, a termo e operações com swap, beleza? Temos mais um segmento aqui que é o de infraestrutura para financiamentos, onde tivemos também um aumento nesse trimestre, analisando o terceiro TRI de 23. Os destaques ficaram para o SNG, ok? E a gente pode explicar esse crescimento por conta do crescimento de 20% no número de veículos financiados, e já com relação ao segundo trimestre de 24, essa redução aqui de 12% acabou acontecendo por consequência do término do programa Desenrola em maio de 24, tá? Para a gente finalizar essa parte dos segmentos da empresa, temos tecnologia, dados e serviços, onde tivemos um aumento de 10% analisando o terceiro TRI de 23, destaques para tecnologia e acesso e dados e análises, ok? Analísticos, no caso. Os motivos disso ficou para o aumento na quantidade média de clientes e serviços de utilização mensal dos sistemas, além da correção anual de preços pela inflação. Fora também a maior receita no Market Data e o crescimento da receita de vertical de dados para mercado de capitais, ok, pessoal? Então a gente percebe que a empresa teve uma performance interessante nos resultados por segmentação, ficando mais estagnado, tendo um aumento apenas de 2% no cenário de ações, né?
E aqui a gente também faz uma análise em cima das despesas ajustadas, né, que tiveram um aumento nesse trimestre com relação ao trimestre anterior, né? Os destaques ficaram para o pessoal e também para o processamento de dados, tá? Outro ponto importante aqui para a gente analisar, pessoal, é a geração de caixa da B3, que tivemos um valor negativo nesses 9 meses de 24, analisando os 9 meses de 23, por conta do caixa líquido de atividades de financiamentos antes de distribuições, tá? Reparem aqui que a empresa continua fazendo investimentos e pagando proventos e principalmente recomprando ações, onde esse é um tema que a gente vai entrar daqui a pouco para conversar de forma mais detalhada, tá? E analisando o lucro líquido agora, pessoal, a gente percebe um aumento nesse lucro líquido atribuído aos acionistas de 12%, analisando o terceiro TRI de 23 com o terceiro TRI de 24, e aqui um aumento de 5,8% no lucro líquido recorrente, tá? Em ambos tivemos crescimento, né? Um ponto bem legal aqui. A empresa evoluindo esse lucro líquido é simples o cálculo. Quer dizer que a nossa bolsa está tendo mais volume, mais liquidez, tá? E agora a gente entra em um dos tópicos mais importantes dessa análise, pessoal. Então foquem aqui, porque posteriormente, quando a gente entrar na análise dos dividendos, vocês vão precisar levar esse tópico como base. Por quê? Aqui, pessoal, fica bem nítido qual é a estratégia da empresa com relação a esses últimos anos e talvez para os próximos. A empresa ela vem mantendo uma estratégia de retornar a maior parte de geração de caixa para os acionistas. A empresa ela vem entregando aos acionistas. Parece que não, mas a empresa ela entrega um payout muito atrativo. Ocorre é que esse payout que vem acontecendo, a maior parte dele é utilizado para recompras de ações. Por isso, seu dividendo acabou encolhendo em 2022, 23 e agora em 24, que está para finalizar o ano ainda, né? Reparem como em 2020 e 21 a empresa entregava mais dividendos e recomprava menos as suas ações. Isso voltava para o bolso do acionista. Agora as coisas mudaram. A empresa ela vem mantendo uma recompra maior do que os dividendos, apesar de ser compensado pelo JCP, né? Mas as recompras aumentaram e isso acaba reduzindo o seu dividendo nesses últimos anos. Isso é negativo, pessoal? Não. Demonstra que a empresa vê como uma oportunidade de comprar ela mesma, principalmente porque ela se vê com um desconto. Pelo menos é o que eu acho nesse cenário, tá? Outro ponto interessante também que depois, lá no final da nossa análise, eu vou mostrar para vocês, a base acionária da B3 ela é bem elevada. Então essas recompras reduzem essa quantidade de ações. Até porque a maior parte desses dividendos que são, aliás, dessas ações que são recompradas, a empresa cancela na tesouraria. Essas recompras, pessoal, acabam aumentando a quantidade de dividendo por ação que é pago nesses próximos anos. Então você acaba ganhando também com essas recompras, na minha opinião. Então você pode até não estar recebendo dividendos nesse momento, mas a empresa está entregando valor para os acionistas recomprando essas ações, na minha opinião, tá bom? Você pode ser contra. E fica nítido essa redução dos dividendos a partir de 22, né? Vejam que a empresa paga 4,4%, 3,7%, agora em 24 está em 2,7%, tem mais um pagamento para acontecer, vai ficar próximo desses últimos 2 anos, né? Aqui fica nítido como que a empresa trabalhava anteriormente, né? A bolsa operando com uma maior liquidez, ou seja, na alta, ela vai distribuir mais dividendos. O cálculo é simples aqui, tá? Uma coisa que pode vir a acontecer, quando essas recompras reduzirem, esses dividendos tendem a aumentar aqui. Imaginem essa parcela de recompra ser distribuída no formato de dividendos, tá? Então esse é um ponto legal aqui. E vejam que a empresa tem possibilidade de pagar mais dividendos. Vejam que o LPA da empresa, da B3 no caso, segue em alta, segue bem estável, né? Trabalhando praticamente lateralizado, por isso que a empresa está lateralizada. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tópico. Então esse dividendo aumentando, ou seja, um payout maior aqui para dividendos, futuramente a gente pode enxergar um dividendo superior a 6%. Por curiosidade, a empresa vem desempenhando aqui, nos seus últimos 10 anos, uma entrega de payout na média de 60%, tá? Vai variando aqui conforme os anos. E a B3 ela paga dividendos, pessoal, trimestral. Esse é um ponto legal até, né? Vejam que falta mais um pagamento a ser anunciado agora, como Datacom, tá? Que vai ser em dezembro para fechar 2024, né? Teve uma redução conforme vocês viram anteriormente, tá? E estaremos de olho aqui
no anúncio da Datacom. E vejam que a empresa vem tendo uma performance na sua receita líquida bem lateral, e nesses últimos 2 trimestres que teve uma elevação analisando os trimestres anteriores, né? Vejam como fica nítido anualmente falando. Desde 2021, ok? A empresa vem desempenhando lateralizada, né? A bolsa. E aqui também demonstra a porcentagem do segmento que mais entrega para a receita, que no caso é o segmento listado, com 58% aproximadamente. Quanto ao lucro líquido, esses últimos 2 trimestres também ficaram bem positivos, acima da média desses últimos anos, né? Vejam aqui como fica nítido também, desconsiderando 2021. Aqui no caso, em 2024, não tem ainda, mas já deve ter superado 2022 e 2023. Quanto à margem da B3, a gente não tem nem o que comentar. É uma empresa que não tem muitas despesas, tá? Até porque hoje é tudo computadorizado, então esse é um fator bem interessante para você analisar também. Bom, pessoal, mas vamos analisar também o preço teto, onde nesse momento a margem de segurança da B3 está com desconto mais negativo, ou seja, você não conseguiria receber 6% de yield nesse momento. Nos últimos 12 meses e 3 anos, a empresa não desempenhou uma entrega de dividendos interessante, mas em anos anteriores sim. Então por isso que essa margem cai. Aliás, sobe no caso aqui, né? Vejam que fica nítido na piscina dos dividendos. O histórico de 12 meses demonstra como que a empresa está afastado dessa região para receber pelo menos 6%. Em 3 anos agora e 5 anos, o histórico já melhora um pouco, né? Então vai depender muito do momento que a empresa elevar esses dividendos, tá? E esse é um ponto que você tem que se atentar. Se você quer realmente investir em B3, por exemplo, saiba que futuramente você pode receber mais dividendos quando a empresa parar de recomprar as ações, por exemplo. Quando isso pode acontecer? Quando a bolsa tiver uma elevação. Então, se a B3, se o Ibov, no caso agora, começar a ter um rally de Natal, que a gente costuma dizer, que a maioria dos anos, dezembro é um mês que costuma ter esse rally, a gente pode enxergar no que vem, por exemplo, uma redução. Vai depender muito de como que vai ser essa performance e como também vai sair o pacote fiscal essa semana, né? Se vier um pacote fiscal mais robusto, a gente pode esperar uma melhora da bolsa. Se vier um valor menor, aí a gente pode esperar uma queda, porque vai ser negativo para o mercado, né? De olho nesse ponto. Lembrando que esses dados, pessoal, eu pego lá no scanner da bolsa, tá? Lá eu consigo analisar todo esse preço teto, não só da B3, como de todas as outras empresas, até para a gente verificar quais são as empresas mais descontadas perante a esse preço teto e também o valor intrínseco, tá? Fora as recomendações que o site dá também. Link está aqui embaixo. O QR Code também aqui em cima para quem gosta de utilizá-lo. E muito bem, pessoal, como que está o gráfico técnico da B3SA3? Será que vale a pena agora? Bom, se a gente pega o histórico, a gente percebe que é uma tendência de alta, apesar que nesses últimos 3, 4 anos está lateralizado. Altas e baixas nesse período, mas no histórico completo fica nítido uma lateralização aqui, tá bom? Trazendo o cenário desde 2018, reparem, pessoal, que desde 2021 para 2022, a empresa ela não consegue sair dessa região dos 14,43 até os 9,94. Tanto até que eu deixei ajustado algumas regiões importantes aqui. Essa região mais vermelha é uma região de suporte muito forte aqui. Por quê? Primeiro porque temos uma retração de Fibonacci nos R$ 9,94, região essa que o preço está exatamente próximo a ele, e posteriormente a essa região, imaginando uma queda, tem outros suportes também de Fibonacci, que fica próximo a 7,95. Fora outras regiões aqui de Fibo de cenários anteriores que fica nessa região. Por isso que eu deixei registrado toda essa parte em vermelho. Agora, quando a gente fala em alta, temos aqui também retrações que não foram ultrapassadas, que é 14,43, conforme eu disse para vocês. Caso ultrapasse, tem a região dos 14,67, e aí sim a gente pode imaginar uma tendência de alta que pode vir até os 18,63, que já foi alcançada em 2 oportunidades anteriormente. E essas 2 oportunidades em 2021. Antes dela, temos até os 17,34. E aí temos outras projeções mais acima, mas vai depender muito do cenário macroeconômico aqui da bolsa. Lembrando que para ter uma elevação aqui, pessoal, o ativo vai ter que ultrapassar essa região dos R$ 11,97 e dos 12,88. Aí sim vai caminhando nessas retrações para tentar sair dessa região de lateralidade, tá bom? Então você precisa compreender isso ao investir. Então faz 3 anos que a B3 vem tendo altas e baixas, tá bom? Nesse momento está na baixa dessa lateralidade, né? No cenário semanal fica nítido essa queda, né? Vejam como está bem próxima à região dos 9,94, nesse suporte vermelho que eu relatei para vocês. A gente pode até enxergar
enxergar uma melhora aqui, podendo chegar a 11,18 e aí se encaminhar, tá? E vejam que, no caso, para o gráfico diário, o cenário é mais negativo ainda, tá? Tem uma tendência de baixa aqui ainda. Ou seja, o ativo precisa sair dessa tendência de baixa, romper essa LTB para ter caminhos mais positivos, tá? Por enquanto, pode vir buscar os 10,37 aqui, que é a retração na média móvel dos preços dos últimos 20 dias, tá bom? Um ponto negativo aqui, pessoal, dessa análise do gráfico mensal é que o volume com relação a tempos anteriores está mais negativo. Então vamos ficar de olho nesse aspecto, um ponto que pode afetar aqui mais positivamente aquele pacote fiscal que eu acabei de falar para vocês, tá? E lembre-se, o que dita aqui é os preços. A gente faz uma análise aqui do volume, mas o que realmente leva o ativo são os preços, né? Quanto ao Ibovespa, até falando sobre esse pacote fiscal, o cenário vem melhorando nesse mês aqui de novembro. A gente pode finalizar o mês mais positivo depois dessa queda que aconteceu. O mês de novembro chegou a alcançar os 125 mil pontos, mas teve esse retorno e segurou em 128 mil. E principalmente por conta desse aguardo do pacote fiscal. Então, enquanto não sair qual que vai ser esse cenário, ainda vai ter essas expectativas mais positivas e outros com expectativas mais negativas, né? Um ponto é claro, precisa acontecer. Os gastos estão bem acima do que poderia ser. Caso o AB3, o Ibov no caso agora, né, tem uma elevação aqui, pessoal, tem 3 regiões que eu tô atento, que seria os 130 mil pontos, 132 e 133, que são retrações desse movimento de baixa, tá? Caso ultrapasse o 133, pode vir buscar o 136, e caso tenha um rompimento aqui mais forte, pode vir chegar aos 140, vai precisar entrar volume financeiro e principalmente vai ter que entrar dinheiro exterior para o Brasil, ou seja, o dólar precisa cair e as perspectivas precisam melhorar aqui. Se você é mais pessimista agora, os 125 mil pontos é a região de suporte desse Fibonacci aqui, nessa retração de Fibonacci, podendo vir buscar os 123 mil pontos, né? Que é a média móvel dos preços dos últimos 20 meses, e também a região dos 123 mil a 120 mil, onde tem uma inversão de polaridade aqui bem interessante, tá? Esse é o cenário para esses próximos meses. Tendo atualizações, eu venho também atualizar vocês. Um ponto legal aqui, pessoal, é que por conta dessa reversão que aconteceu nesse mês de novembro, no gráfico diário, a B3 demonstra um rompimento desse canal de baixa que vinha acontecendo desde agosto para setembro. Ou seja, caso concretize uma alta, podemos ver um rally agora em dezembro, tá? Mas precisa confirmar esse rompimento, podendo ter uma queda aqui para depois subir, ou realmente confirmar esse movimento de alta com esse pacote fiscal, tá? Aí a gente tem até algumas retrações que eu deixei demarcado, né? E que eu também já falei para vocês anteriormente, e aqui fica nítido no seu gráfico diário, tá bom? Vejam como fica nítido a correlação do gráfico mensal com o diário. Para a gente finalizar agora quanto a B3, pessoal, que está diretamente interligado com o gráfico do Ibovespa, né? Só não é igual por conta de variáveis diferentes. O seu PL hoje está a 13,09. Reparem que esse patamar foi alcançado em 2021 e abaixo dele apenas em 14,15. Seu preço sobre receitas está abaixo da sua média histórica e nunca foi alcançado anteriormente. Um ponto legal também. PVP nesse momento, pessoal, segue em 2,95, tá? Está um pouco acima da sua média histórica. O ROI da empresa vem se mantendo acima de 20. Então, bem interessante aqui, tá? Dívida líquida sobre EBITDA não tem o que a gente comentar aqui, tá? Empresa desalavancada, mexe muito com esse cenário financeiro. Patrimônio teve uma queda nesses últimos anos, mas segue em patamares muito relevantes. VPA fica nítido isso, tá? E o LPA segue estável nesses últimos anos. Desconsiderem essa movimentação aqui. Para quem fez investimento na B3 há 5 anos atrás, está tomando prejuízo nesse momento. Está abaixo do Ibovespa, no próprio Ibovespa, só para vocês terem uma noção, e também do CDI, tá? E aqui eu digo uma coisa para vocês, para quem investe, tem que ter resiliência, tem que esperar o momento de maior atratividade da própria bolsa brasileira, né? O que nesse momento está difícil da gente projetar algo nesse sentido, mas como eu disse para vocês, quanto a essa questão do pacote fiscal, que eu venho batendo aqui na tecla nesse vídeo, se vier positivo, teremos um crescimento aqui na nossa bolsa, pelo menos nesses próximos meses, principalmente o mês de dezembro, tá? Eu tô devendo para vocês uma análise completa do nosso Ibovespa, né? Até para mostrar para vocês os descontos nesse momento no Ibovespa e por que que vocês devem comprar na baixa e não na alta, tá? Cuidado com essa ideia de ficar comprando mercados quando eles estão na alta.
compre na baixa. Quando o mercado está na baixa, compre ele. Quando o mercado tiver essa reversão, siga esse padrão também. Cuidado com a sua estratégia, não vai errar a mão, tá, pessoal? Bom, mas para a gente finalizar aqui B3, um ponto que eu quero que você se atente é o número totais de papéis. Esse número é bem elevado, a empresa está recomprando esses papéis, então tem bastante papéis aqui para recomprar ainda, tá? Uma base acionária bem elevada aqui com relação a outras empresas, por exemplo. Bom, pessoal, o que vocês acham? Vale a pena investir em B3SA3 ou não? Vocês acham que vai vir mais dividendos para o ano que vem ou vai demorar um pouco ainda? Escrevam aqui embaixo. Não se esqueçam também de deixar o like e também a inscrição, que é muito importante, tá? Ajuda aqui no engajamento. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!